eu já tenho o pacotinho meu já tá aberto, né? Então eu tenho que só cuidar aqui, eu já vou fechar ele no copinho. Já tá aberto, então já vem aqui e coloco aqui. Então vamos aplicar, ó, eu vou aplicar nessas duas. Uma bolacha desnivelada. Como que eu sei que ela tá desnivelada? Ela tá bamba, ó, eu percebo que ela tá assim, ó. Sabe sola de Havaiana, quando você usa demais e pisa torto, que é o meu caso? Fica com o calcanhar tudo para um lado só. É a mesma coisa essa daqui que tá desnivelada. Ela tá só para um lado assim, ó. Tanto é que eu vejo que ela tá bamba, ó, tá vendo? Aí se eu virar, ela vai estar bamba igual, ela vai escorrer igual. Então eu vou fazer para você ver que é a tendência de escorrer mesmo. Então o que eu tenho que observar para a bolacha não escorrer? Se a massa está nivelada. Segundo ponto, né, do glacê importante. Vou primeiro na torta e depois na reta. E nós vamos falar sobre secagem e tudo mais. Então vamos lá, contorno. Então, se o saquinho tiver cortado, ó, esse aqui eu não cortei agora, né? É um reaproveitamento, ele já estava cortado. Se ele tiver com o furinho maior, mais grosso, eu vou acumular mais quantidade de glacê na bolacha. Se o furinho tiver muito pequenininho, também não é bom porque dificulta o processo de glaçagem. Então ele tem que ser uma coisa equilibrada, nem muito grosso, nem muito fino. Se for muito fino, eu fico horas na glaçagem e a glaçagem não fica tão boa. Mas também, em contrapartida, muito grosso, vai muito glacê em cima da bolacha. É a tendência dela escorrer maior. E aí a aplicação do glacê real da técnica MBS é sem nenhuma agulha, sem nada, fazendo o quê? Simplesmente fazendo linhas. Então eu venho aqui, ó, colando uma linha na outra, sem deixar intervalo. Isso daqui, quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficar. A minha glaçagem perfeita, ela vai acontecer quando eu treino. Se eu não treinar, ai, Thaís, eu fui fazer, minha mão treme. Ai, Thaís, eu fui fazer, fica buraco entre uma linha e outra. Como assim? Ai, passa assim, ó. Aí sai assim. Por quê? Porque tá sem paciência. É gruda, volta, aplicando sempre a pressão, combinando com digamos, a extensão. Então tem que ir apertando o saquinho e caminhando com ele. Quanto mais equilíbrio eu tiver nisso, melhor vai ficar a glaçagem. Então, ó, ela já fica retinha. Agora eu já percebo que ela tá com tendência para escorrer desse lado. Pode ser que escorra, pode ser que não escorra muito, mas ela tá bem tortinha. Ó, ela tá bem desparelha, bem desnivelada. Então eu tenho que saber que isso também prejudica uma glaçagem, né? Vou deixar aqui do ladinho por enquanto, para glaciar mais essa e a gente falar da secagem. Então o que acontece, né? Com a glaçagem? Primeiro passo, contorno. Para eu fazer o contorno, eu preciso saber o que eu quero no final de tudo isso. Eu quero uma bolacha que eu vou fazer um acabamento na borda? Se sim, essa borda, ela precisa ser maior. Se não, eu não preciso deixar uma borda muito grande na minha glaçagem. Então eu preciso saber isso já de inicial. Ah, Thaís, eu vou deixar a bolacha glaciada, pronta, porque sempre vem bolacha de última hora, mas eu não sei se eu vou fazer acabamento ou não. Então aí você vai adaptar com o que você tem. Se você já tem bolacha glaciada, você pode trabalhar aplique, você pode trabalhar pintura, você pode trabalhar espatulado, você pode trabalhar papel arroz, mas também não impede que você faça uma borda, de repente, uma moldura com bico de confeitar, enfim, né, gente? Porque assim, não tem como limitar a criatividade dentro da decoração das bolachas. É muito grande esse caminho nosso dentro do universo das bolachas. Agora apareceu mais, né? O nosso Tiffany não apareceu? Ainda tá com um tom mais azul, mas ficou bem legal. Ó, eu apliquei a bolacha. Detalhes, o que eu preciso fazer? Se eu tenho muitas bolachas, eu não posso deixar esse tempo ultrapassar 15 minutos para pré-secagem, né? Ou seja, a cristalização inicial. Esse é o truque, é o segredo para o meu glacê real ficar lisinho e brilhante.
é esses primeiros minutos ele ter contato com o calor para selar, né, para cristalizar essa superfície do glacê real. E então o glacê ficar lisinho e brilhante. Se eu deixar ele parado aqui, ele vai secar? Vai, mas ele vai ficar poroso. Aí já dificulta primeiro para algumas aplicações, como se eu for fazer uma pintura aquarela, ele vai ficar poroso e não vou conseguir fazer uma pintura com perfeição. Agora, se ele estiver sequinho, lisinho e brilhante, vai facilitar qualquer técnica que eu quero aplicar nele. Então, para isso eu preciso o quê? Forno, 50 graus, portinha aberta. E aí, eu vou colocar aqui, ó, bolacha para secar no forno 50 graus, portinha aberta, né? Esse é o grande passo, o grande segredo. Portinha aberta ou semi-aberta. Eu gosto de deixar essa aqui, ela fica aberta aqui em cima, ó, fica uns 4 dedos. Como ela começa em 90 graus, eu deixo no meio do caminho, que dá em torno de 45, que não tá escrito 50. Já no outro forno que eu tenho lá, na outra cozinha, tá escrito 50. Beleza, deixo no 50.